venha falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte, Senhor. Usa com poder e graça, Senhor, e desperta a tua igreja para missões, Pai. Ser com eles, ser conosco, é que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, estamos aqui, aproveitar que estamos de pé. Eu vou ler textos bíblicos, porque é difícil um culto de missões a gente escolher um texto, porque a Bíblia fala de missões de Gênesis a Apocalipse, e é difícil, a gente tem que ter todo o cuidado, mas eu queria ler com os irmãos e já pedir que Deus continue a falar, como já tem falado até aqui, de diversas formas e de diversas maneiras. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 12. Amém? Romanos 10, 12 diz assim: pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem proclame, pregue, anuncie o Evangelho? 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, o Evangelho. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Só até aqui. Senhor Deus, nós pedimos que a porta da palavra se abra. Aqui estão vidas preciosíssimas, compradas pelo um altíssimo preço. Estejamos engajados, Senhor, em fazer missões. Não apenas, Senhor, além fronteira, mas missões, Senhor, dentro da nossa casa, dentro de todo o ambiente onde nós nos relacionamos, na família, no trabalho, no colégio, na faculdade, na vizinhança, na parentela. Senhor, estamos aqui porque o perfume de Cristo está em nós, e por onde nós andarmos, nós exalamos o agradável perfume de Cristo, que é o perfume de salvação. Continua a falar conosco, porque se o Senhor não falar, Senhor, como seremos transformados? É a palavra que não volta vazia e é nela que confiamos. Oramos todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pastor Felipe, essa água aqui eu posso... Graças a Deus. Queria muito agradecer a Deus por nos abrir essa porta e a oportunidade. Agradecer ao pastor Felipe, um jovem pastor, com a sua esposa, sua filha, a qual Deus tem chamado para proclamar. E aqui poder estar conhecendo irmãos que eu não conhecia, mas já sabia que aqui tinha um povo, e hoje eu posso conhecer um povo que adora a Deus, um povo que proclama o Evangelho, um povo que, como as crianças cantaram, mesmo com lutas, a gente está combatendo o bom combate. Aleluia. E a gente vai triunfar, e o triunfo está muito próximo. Mas antes desse triunfo, Deus nos ajuda nas nossas batalhas. Quero
agradecer ao Senhor pela minha esposa que aqui está. Temos alguns irmãos da nossa congregação. Temos a irmã Natalina pela ordem, a irmã Giovana, Carol e a irmã Mônica. E aqui nós também viemos adorar ao nosso Deus. Como eu disse, é difícil a gente encontrar um texto bíblico onde falar de missões, porque toda a Bíblia é missionária, porque Deus é um Deus missionário, né? Deus é missionário e mandou Jesus, tanto é que o missionário maior é Cristo Jesus. E Ele também nos enviou. Assim como o meu Pai me enviou, eu também vos envio. Então nós estamos em uma constante missão. Depois que nós nascemos da água, depois que nós nascemos do Espírito, depois que nós nascemos de novo, nós começamos a nossa missão. Não é? E a nossa missão começa domesticamente. Eu, quando me converti, comecei a missão dentro de casa, até mesmo sem abrir a boca, mas com a mudança que as pessoas veem em nós, né? Mudança drástica, dependendo de como nós estávamos antes do novo nascimento. Eu estava em densas trevas. Então, quando o Senhor me alcançou, então houve uma mudança muito drástica na minha vida. Outros, agora eu vi aqui a nossa irmã, esqueci, está aqui ali atrás. A nossa irmã Érica da nossa congregação também está aí. Então, mas todos nós começamos a nossa missão depois da nossa conversão. Só que uma missão transcultural, é um chamado mais específico, não é? E aqui nós vemos lindas crianças aí, nos remetendo a vários países, a várias culturas, vários povos, várias línguas, onde demonstra que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, não é? Deus não faz acepção de homem ou mulher. Naquela época, o Senhor, né, humano, que ele detinha pessoas, como era comum ter pessoas escravas, ou livre ou escravo, Deus não faz acepção de pessoas. Embora hoje, nos nossos dias, existe um evangelho deturpado, onde ensinam que Jesus morreu só para alguns. Eu não creio nisso, porque a Bíblia não ensina isso. Então Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. O mais vil pecador Deus quer salvar. Aleluia. Não é? E como o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 1,15: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aleluia! Não é? Então esse Deus a qual nós servimos, esse Deus a qual nós somos alcançados pela sua infinita graça. Não tivemos mérito, alcançados fomos pela graça mediante a fé. O Senhor se revelou a nós, estendeu a mão, nós ouvimos, nós vimos, nós sentimos o Senhor, e nós não suportamos e nos debruçamos diante do Senhor. E agora, como filhos obedientes, vamos levar outras pessoas a conhecerem o Evangelho de Cristo Jesus. E eu fico maravilhado, sabe, pastor, irmã Priscila e demais obreiros, irmãos, todos que nos visitam, que este grupo, este pequeno grupo, essa igreja, no sentido maravilhoso, singela, mas é uma igreja viva. É uma igreja que prega o que deve ser pregado, ensina o que deve ser ensinado. E é isso que Deus está olhando. Não está olhando para a minha roupa, e está olhando para o meu, para o seu coração, aquilo que nós temos o comprometimento para com Ele. E não somos contra igrejas grandes não, tá, irmãos? Mas eu fico maravilhado em saber, em ver, em poder contemplar que Deus é tão maravilhoso e tem determinado pela sua soberania um povo remanescente e fiel, que não se prostra a este mundo, ao Deus deste século,
E aqui tem um grupo assim, que deseja morar no céu, que quer morar no céu, que ama a volta do Senhor Jesus. Então, para esse lugar que nós vamos. Mas aqui nós temos essa missão, do que nós lemos aqui. É um texto muito claro que nós lemos em Romanos, que Deus não faz diferença entre grego e judeu, ou seja, judeu e qualquer outra nação do mundo inteiro. Isso foi preciso ser dito naquela época, porque judeus convertidos a Cristo Jesus, eles pensavam que tinha uma superioridade. Eles, como muitas denominações hoje, lamentavelmente, se colocam como exclusivistas. E Jesus veio para quebrar essas barreiras de nação. Como judeus criam que Deus só era deles, só porque eram judeus, só porque eram filhos de Abraão. Mas Deus diz que todos podem ser salvos. Aquele que está num bar, aquele que está numa festa, aquele que está num comércio aqui, numa barraquinha vendendo, ganhando a sua vida. É quando nós saímos daqui, nós continuamos fazendo missões. Nós vamos lanchar, talvez alguém saia daqui que não vá para casa direto, vai comer um cachorro quente ali, comer um pastel, uma pizza, e chega ali, você está fazendo missões. Você está fazendo missões com o seu olhar, com o seu gesto, sua maneira de se comunicar, e aproveitando as oportunidades que Deus dá. E Deus salva aqui na pregação, aqui neste culto congregacional específico de missões, só que Deus salva também você quando vai na padaria, quando vai no supermercado. Você encoraja um irmão enfraquecido, um irmão desviado, desanimado, abatido, triste. Ou seja, missões é todo instante, é todo momento. Mas Deus tem chamado alguns, não é, para fazer uma missão específica, transcultural, ir para além fronteira, ir para o Nordeste, ir para outros países, outros municípios, e nós temos que estar desprendidos para isso. Nós fazemos os nossos planos, mas os nossos planos, eles podem ser mudados por Deus. E se Deus mudar os nossos planos, louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. E hoje, olhando, vendo essa iniciativa de uma igreja que, digamos, recursos parcos, humanamente falando, mas quando Deus se levanta, nenhum recurso vai faltar para a obra dele ser realizada, porque ele é o dono da obra, é o dono de tudo, é o interesse de Deus, a obra é de Deus. Então, quando pessoas se levantam dizendo: Deus, eis-me aqui, Ele vai fazer brotar água da rocha, vai fazer chover maná no deserto, Ele vai abrir portas onde não existe porta, Ele vai ungir, vai capacitar, vai batizar com o Espírito Santo, para que vidas transformadas, cheias dele, do Espírito dele, possam ir primeiro na sua casa, dar testemunho na congregação, na sua comunidade, e ir cumprir, pregar as boas novas do Evangelho, a boa notícia de salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus vai ser salvo. Mas tem pessoas que não conhecem a Deus. Estão como lá em Atenas, com imagens, e não apenas imagens literais. Não estamos aqui falando de nenhuma denominação específica, mas pessoas que adoram deuses que não são deuses. E agora sim, de imagens literais de ouro, prata, madeira, feno, tudo.
o Deus desconhecido. Todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Mas como as pessoas vão invocar o nome de Deus? Tem pessoas invocando pedra, sol, lua. Tem pessoas invocando seres humanos que não podem fazer nada por você. Muitas pessoas confundem nós cristãos protestantes, com muito respeito às outras pessoas, mas com muito amor nós falamos para as pessoas que ainda não têm esse entendimento e estão equivocadas, e com muito amor a gente diz: nós amamos você, mas eu posso e tenho que dizer para você que é só Jesus que salva, é só Jesus que liberta. Você só vai ao Pai através de Jesus Cristo. Nós amamos o apóstolo Paulo, amamos Pedro, amamos Maria, mãe de Jesus Cristo, serva fiel, bem-aventurada, corajosíssima, mas não pode interceder por nós. Não pode. É uma crendice, é uma cultura milenar, uma crença milenar. Quantos de nós não temos parentes que estão assim? Com todo o nosso amor e respeito, mas nós temos que dizer: olha, eu te amo tanto, mas eu preciso dizer para você que é só Jesus que salva. Maria, nós amamos de verdade, mas ela não é deusa. É uma bem-aventurada que Deus escolheu, sim, uma missão específica, ímpar. E nós temos que ser corajosos para dizer isso para familiares, para pessoas, com muito amor, com respeito, mas em muitas vezes precisamos ter coragem. Coragem porque nós não queremos ganhar um debate. Nós não queremos fazer discípulos para a nossa congregação. Nós não queremos fazer discípulos para a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Igreja Missionária, Maranata. Nós queremos fazer discípulos de Jesus Cristo. Aleluia! Quem permanecer no meu ensino, esse será o meu discípulo, disse Jesus Cristo. Então as pessoas, para terem salvação, precisam invocar a Deus. Estou vendo um jovem aqui, temos jovens aqui. Eu tenho um filho jovem de 18 anos. E eu vi aqui crianças. E como é maravilhoso ver crianças na igreja aprendendo da sua maneira pedagógica, didática, que aqui sabiamente os irmãos têm feito. Meu filho foi criado nessa atmosfera com muita luta. Os meus, que eu tenho duas mais velhas, que moram conosco ainda. E eu fico feliz. Hoje eu falei na reunião da oração de manhã. Meu filho ontem saiu de casa, ontem meu filho e minha filha, a mais nova, e ele que tem 18. Pai, nós vamos por uma vigília lá em Vitória. Meu glória a Deus. Aqui sorriso. 18 e 26 anos. Até que hora que vai a vigília? Vai terminar 5h30 da manhã. Eita glória! Não é? Irmãos, isto é esplendoroso. Vale a pena você chorar, dedicar, ensinar no caminho que deve andar, pregando, ensinando através de palavras e das suas ações. E Deus tem levantado vidas assim. Meus filhos não são perfeitos, claro que não, ninguém é. Mas eu estou dizendo que Deus honra, que Deus é maravilhoso, que Deus guarda os nossos, quando nós nos dispomos e nos colocamos diante do Senhor. E a primeira missão que a gente tem que fazer, como é que os nossos filhos vão invocar? Como é que os nossos filhos serão salvos? Sobrinhos, cônjuge, vizinhos, parentes, patrões, empregados.
colegas de faculdade, colegas de trabalho, como é que eles serão salvos? Diz aqui, todo que invocar o nome do Senhor. E se eles não conhecem? E se a gente não pregar em casa, como é que minha esposa invocaria ao Senhor? Eu casei numa igreja católica, lá no Rio de Janeiro, igreja bonita, minha esposa católica. Na época me converti, ela se converteu 2 anos depois. Como é que ela ia conhecer e invocar a Jesus Cristo se eu não pregasse? Eu prego, mas a obra quem faz não sou eu, é o Senhor. E quem faz a obra é Ele do jeito que Ele quer. Ele dá o remédio na dosagem certa, na periodicidade certa. Apenas temos que pregar com palavras e com obras. E assim nós pregamos. Os nossos filhos vão invocar ao Senhor se eles veem nós pregando, ensinando, orando, jejuando, sendo fiel, amando a Deus. Pessoas vão amar e conhecer a Deus dependendo do nosso testemunho e comportamento, se amamos a Deus ou não, se nós esperamos a Deus ou não, se queremos Jesus só para essa vida ou não. Nós queremos para esta e temos recebido dele aqui, mas mais do que isso, queremos o Senhor por toda a eternidade, porque o nosso Deus, Ele é eterno. Então a vizinhança, esta comunidade, a nossa parentela, precisam invocar a Deus para que sejam salvos, e essa responsabilidade é da igreja, é minha, é sua. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós somos atalaias, testemunhas. Temos que apontar o perigo do juízo iminente da volta de Jesus, lá fora e aqui. Como é que as pessoas vão invocar se não creram? Como é que as pessoas começam a adorar a imagem? Porque eles foram ensinados que aquela imagem te dá algum tipo de resposta, de solução, de misticismo, e sabemos quem está por detrás da imagem, desses ídolos. Eles foram ensinados. Como é que as pessoas adoram sol, lua, amuleto, misticismo, pedra, cristais, ferradura de cavalo, cauda de coelho? Como é que as pessoas creem nisso? Porque foram ensinados. E como é que as pessoas vão crer em Jesus, Senhor único e Salvador? Como é que vão invocar? Pela pregação do Evangelho, pela pregação da igreja, pela pregação sua. Não, mas eu não sei falar, mas você sabe viver, porque você nasceu de novo. Mas eu não tenho oratória, eu não sou eloquente, eu sou semi-analfabeto. É Deus que faz a boca, o ouvido, é Deus que faz todas as coisas. Não se esquive, não tem desculpa para que a gente deixe de pregar o Evangelho com o dom e a instrumentalidade que Ele te deu. Tem pessoas se prostrando diante de coisas, de objetos. Tem pessoas, tem agora até evangelho místico. Pastores estão mais para guru do que pastor. Isso me deixa muito preocupado, irmãos. E eu sei que a preocupação também do pastor Felipe Azevedo, que nós temos diferença no evangelho nenhuma. Nós pregamos a Cristo e a Cristo crucificado. Nós pregamos que
Sem pureza, sem santidade, ninguém verá, ninguém entrará no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Não estamos aqui para brincadeira. Eles se prostram diante de deuses que não são deuses, porque passaram a crer em deuses falsos, que a Bíblia fala em Salmos: tem boca, mas não, tem ouvidos, mas não, tem perna, mas não, tem nariz, mas não conseguem sentir nada, não podem salvar. Mas assim eles creram porque foram ensinados. Pode essa fé salvar? Essa fé? A fé é sincera? Sim ou não? A fé é sincera. Só que é uma fé num Deus que não existe. Eu vou chegar lá. Eu vou explicar ao irmão e trazer um texto elucidativo que vai fazer a gente tremer e ser chamado à responsabilidade. Pessoas estão sinceramente enganadas. 1 João 5,4 diz que a fé que vence o mundo é a fé em Jesus. A fé que vence o mundo, vencer o mundo é vencer o nosso eu, vencer a nossa natureza humana, é vencer o pecado, é vencer o Deus deste século. Só tem uma fé que vence o mundo, é a fé em Cristo Jesus. Isso não é uma invenção minha, isso não é um machismo meu, isso é uma normativa de Deus. Está escrito na Bíblia, inerrante, infalível, poderosa, ela que não falha, diz: a fé que vence o mundo é a fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Tem gente que bota fé em dinheiro, não é? Antigo e Novo Testamento, Paulo fala para Timóteo: avisa para os ricos não colocar fé nas incertezas das riquezas. Tem gente que está se prostrado diante do dinheiro, se prostra diante do trabalho, se prostra diante de beleza, de culto ao corpo, de ter seguidores na internet, se prostram diante de tudo isso, mas quando chegar aquele dia, nós vamos saber que só a fé que vence o mundo é a fé em Cristo Jesus, autor, consumador e aquele que preserva a nossa fé. Aleluia. Então as pessoas precisam ouvir. Mas como vão ouvir se não há quem? Meu irmão Paulo, acho que vão fazer fila para passar Paulo lá, né? Ser grato a ele. Jesus, não posso contar porque Jesus é Deus, né? Mas o veremos como ele é. Tem um que diz: primeiro quero ver meu Salvador. Mas a gente tem que dar um abraço em Paulo também, né? Tem que dar um abraço em irmão Paulo, irmão Pedro. Ô Pedro, se não foi fácil não, né? Mas venceu pela fé. Como ouvirão se não há quem pregue? Aí vem Paulo e fala para o irmão Timóteo, pastor Timóteo: insta, pregue a tempo e a fora de tempo. Pregar a tempo e a fora de tempo, o quê? Que é o Evangelho. O que é Evangelho? Boa notícia. Boa notícia de quê? De salvação. Aleluia. Então pregue a tempo e fora de tempo. Parece que está fora de moda pregar o Evangelho hoje. Está fora de moda. Tem que ser um Evangelho da maciota. Tem que ser um Evangelho que não pode ofender, não pode machucar. O meu Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, é esse que nós fomos chamados para pregar. Não podemos aumentar, não podemos subtrair. Quem gostar vai ficar salvo, abençoado. Quem não gostar, eu não posso fazer nada. Aleluia. Mas nós estamos sendo acuados, pastor, e igreja também. A gente ser permissivo. As pessoas estão pensando que
Igreja é self-service. E quer que a gente coloque aqui na mesa comida podre, estragada, me perdoa a expressão que eu usei, comida envenenada. Igreja não pode colocar comida envenenada. A comida que nutre a alma, que liberta, que salva e que leva para o céu é chamado pão da vida, Jesus Cristo. Aleluia! Tinha um grupo de seguidores de Jesus, pastor Felipe, seguindo a Jesus. Jesus fez milagre, né? Matou a fome de muitas pessoas com peixe, com pão. Ele curou, ele libertou pessoas possessas de demônios. Ele aconselhou, deu esperança, e tinha muitas pessoas seguindo a Jesus, mas muitas pessoas seguindo a Jesus mesmo assim, não tendo ainda a consciência. E quando Jesus prega o evangelho completo, aí tem um grupo que não se adequa ao evangelho de Cristo. Você pode até reclamar: pastor Samuel falou isso, falou aquilo, não gostei, ele falou de um jeito. E você pode fazer, você deve passar um filtro naquilo que nós pregamos. Agora você querer passar filtro naquilo que Jesus pregou, aquilo que você não concorda isso com a Bíblia. Eu não concordo porque já tem pastor não concordando com a Bíblia. Não concordar com a Bíblia é não concordar com Jesus. E não concordar com Jesus, sai fora, porque Jesus não quer insubmissos na sua obra. E um grupo falou para Jesus: Jesus, esse discurso, essa pregação eu não aceito. E Jesus: muito bem. Muito bem. É muito duro. É duro demais. É duro demais esse discurso, Jesus. Olha essa pregação, esse ensino, essa instrução. Eu fico imaginando como muitos pastores hoje: tá bom, meu filhinho, vem cá, vou te dar um presentinho. Vai embora não, tá bom, pode ficar assim. No final vai dar tudo certo. Jesus é bom, Jesus é amor. E Jesus fez isso, irmãos. Eu sei que Jesus nos ama, embora sejamos falhos pecadores. Eu sei o quanto Jesus me ama. Eu sou muito grato porque Ele me perdoou e me perdoa. Isso eu não posso negar. Jesus é amor, Deus é amor. Mas Jesus não vai mudar o seu discurso, o seu evangelho, a sua palavra. E Jesus falou: não, vem cá, meus filhinhos, eu vou mudar aqui o evangelho para vocês me seguirem. Foi isso que Jesus disse? Jesus olhou para os mais próximos, né? Vocês também não querem, não? Aproveita logo, vai embora. Se o discurso está duro, vocês aí, apóstolos. Os apóstolos, vocês que são bambambam, vocês também estão achando duro, então pode ir. Aí ficou mais estreito ainda, né? Aí ficou mais duro ainda. Se fosse hoje, muitas pessoas se levantariam. Eu lembro de uma vez que eu, pastor, eu dei uma disciplina para um grupo de instrumentista. Bicho vaidoso é ser humano, mas tem umas classes de ser humano que são mais vaidosas ainda. Instrumentista, me perdoa que aqui temos um. Mas eu sei porque eu tive estúdio fonográfico. É sim, irmãos. Pastor também é vaidoso, tá? É o ser humano, mas tem umas classes que são maiores. Aí tinha um pessoal na igreja, grupo até grande. Eles queriam tocar na igreja, mas não aparecia na EBD. Sumia. E só chegava para tocar. Falei: não toca hoje, não quero não. Pode. Foram todo mundo embora.
insubmissos a Deus, insubmissos ao pastor. Aí vem o papai e mamãe: pastor, o senhor foi muito duro. O senhor foi muito duro, pastor. O negócio é amor. Faz isso com teu filho para ver se ele vai te obedecer, vai te amar. Nós temos que dizer não, aprender a amar os nossos filhos corrigindo, ensinando, disciplinando quando deve ser disciplinado. E tem hoje pessoas que não suportam mais o evangelho, está começando os ouvidos, aí vai para outra igreja. Tinha uma pessoa que ia tocar na igreja adúltero, pastor, quero tocar. Aí como é que tá? Não, aqui não, irmão. Aí ele foi para a igreja, está toda a igreja tocando. Tem igreja que aceita. Igreja denominacional, mas a igreja santa, lavada e remida com o sangue do Cordeiro, não é pastor Felipe, não é pastor Samuel, é o sumo pastor Jesus, que é santo, santo, santo e santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que pregar esse evangelho. Coluna e baluarte da verdade é a igreja. 1 Timóteo 3,15. Agência anunciadora da verdade. Como vão ouvir se não há quem pregue? Agora que vai. Até que hora, pastor? Que relógio está certo? 8h10? Vai até que horas? E como pregarão se não forem enviados? Uma pergunta. E como está escrito? Conforme são os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Coisas boas é o quê? Evangelho. E diz ainda que nem todos, porém, obedecerão ao. Nem todos obedecerão ao Evangelho. Agora, eu queria fazer uma pausa e passar para um outro texto. Eu fui chamado para pregar num culto de missões lá na Itália. Eu fui na Europa, mas não fui para esse culto específico. Eu fui chamado na igreja e no domingo que eu estava lá era um culto de missões. E culto de missões, a igreja grande. E Deus me deu o texto de Mateus 23. Falei: Deus, Senhor, me tira dessa, Senhor. Ser profeta em terra estranha, o Senhor vai mandar eu fazer isso, Senhor? Não é isso aqui que eu quero que você pregue. Porque não são todos, irmãos, mas tem muitas pessoas que vão pregar fora porque querem oferta em euro, em dólar. E eu não fui para lá para receber oferta, eu fui para pregar o Tanto é que no final do culto me deram oferta, eu dei para a pessoa que me hospedou lá, que estava necessitada. Glória a Deus. E era um culto de missões. Aí Deus me levou a Mateus 23, disse que os escribas, os mestres da lei, estavam aptos para ensinar, porque estavam sentados na cadeira de Moisés, ou seja, eles pregavam a lei, e a lei aponta para Cristo, mas Jesus também foi, cortou e dividiu e ensinou: olha, vocês vão ouvi-los, mas não imite-os, porque eles pregam o ensino a Moisés, mas fazem tudo ao contrário. Um detalhe, e Jesus está alertando uma coisa. Só que esse texto todo não para por aí, e tem outro aviso que é elementar nessa mensagem que o Senhor nos dá nesta noite. De 1 a 12 ele fala que pessoas pregam. E a gente pode atentar. Vocês aqui, tem muitas pessoas que estão me conhecendo hoje, mas você conhece o Evangelho. Você tem que colocar a vara de medir na minha pregação com a Bíblia. Você tem que ser um crente bereando. Tudo que o pastor Samuel prega, lá, igual eu estou vendo os irmãos anotando ali, é isso aí. Porque se eu pregar fora da Bíblia, você não me ouça. Não me ouça. Mas nem todos têm o discernimento para
para separar a espinha da carne. Tem pessoas que estão na igreja 1, 2, 3, 10 anos, ainda não conhecem a Bíblia, o Evangelho, a ponto de discernir, separar a verdade da mentira, o que é herético, o que é verdadeiro, o que é o verdadeiro Evangelho da palavra de Deus ou o falso Evangelho. E a partir do versículo 13 do capítulo 23, Jesus começa a dizer: olha, eles não entram no reino e eles impedem, eles fecham a porta para os que querem entrar. Vamos chegar lá, na fé sincera. Eles não entram, aí já é outro tipo de pessoa. Aqui já é outro discurso. Já vai começar aqui. Eles não entram e impedem as pessoas. Então tem pessoas que querem entrar, mas o ser humano, investido de egoísmo e sendo usado por Satanás, as seglas de Satanás, usados por Satanás, como diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, que faz com que pessoas tropecem. E aqui o nosso Senhor Jesus, ele diz o seguinte, esse texto quando eu li, nunca mais fui a mesma pessoa. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Hipócrita é um artista, né? Aquele que encena um papel. Ele parece ser uma pessoa, mas não é o que ele é. Ele só representa. Irmãos, tem muitos pastores, pessoas dentro de igreja, representando um papel de cristão, mas não são. São artistas. E aqui, como Jesus disse, hipócritas. A raiz da palavra hipocrisia é realmente interpretar um papel, viver um papel que não é seu. Então Jesus está dizendo: olha, vocês dizem uma coisa, falam outra, vivem uma peça, vivem uma novela. E nós não podemos viver uma novela, nossa vida é real, porque Deus conhece o nosso coração. Ai de vós, mestres da lei, fariseu, de novo. Vocês devoram a casa de viúvas, desculpa de prolongadas orações. E Jesus está dizendo que o grau de castigo para eles vai ser muito maior. Pastor, hoje é culto de missões. Você vai entender, os irmãos vão entender por que eu estou pregando assim neste culto de missões. Está aqui o versículo 15. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, artistas, hipócritas, vocês fazem missões. Eu estou usando as minhas palavras. No mundo inteiro. Vocês vão para a China, Japão, Alemanha, vão para o Nordeste, vão para Janela 10x40, vão para todos os lugares. Aqui está sol para mar e terra, né? O mundo inteiro. Para converter alguém e depois de ter desfeito, converter alguém a quem? A sua religião, ao seu ensino. Tem pessoas que se convertem a uma denominação, mas não se convertem a Jesus Cristo. E essas pessoas que se convertem a uma denominação, seja ela qual for, católica, adventista, Assembleia de Deus, comunidades contemporâneas, e não se converterem a Jesus, olha o que diz. Jesus disse: ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, percorre céu, mar, tudo para converter alguém, depois de o ter desfeito, o tornar filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Ele fala: vocês tornam pessoas prosélitos, é você convertido à sua religião, ao seu ensino, e não convertido a Cristo. Então as pessoas são sinceras em serem convertidos às denominações, são sinceras, mas mesmo com sinceridade, essas pessoas se tornam dignas do inferno, e os que fazem isso 2 vezes mais. Mas
Nós não somos o sumo pastor, mas recebemos ordem desse pastor para tirar ovelhas das bocas dos leões e dos ursos, das heresias. O que eu quero dizer aqui nesse culto de missões, irmãos, pensa em uma denominação missionária igual Mormon. Alguém já ouviu falar da igreja dos santos dos últimos dias, Mormon? Alguém já ouviu dos rapazes bem aparentados, uniformizados, no sol, na chuva, sábado, domingo, feriado, dia santo? Vocês já viram isso? Estão fazendo missões. Estão fazendo prosélitos, convertidos a Jesus ou a sua denominação. Vocês conhecem uma denominação que faz missões mundiais e tem uma literatura maior do mundo do que TJ, conhecido como Testemunho de Jeová, que dão testemunho no seu invólucro? São pessoas, na sua maior parte, educadas, modestas, se vestem com modéstia, mas eles percorrem céu, mar, tudo para fazerem pessoas convertidas a Jesus ou a sua religião. Pessoas que se convertem em religião, deixe seja qual for. E eu falo inclusive a denominação a qual eu pertenço, porque quando eu fiz seminário, tinha seminarista cheio de paixão, disse: aqui na minha veia corre o sangue da Assembleia de Deus. Isso tem em todo lugar, tá, irmãos? Mas eu estou dizendo aqui que não adianta a gente ir para a África, para a Índia, ir para a Coreia do Norte, ir para países muçulmanos e não pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a missão da igreja. Paulo diz para a igreja de Corinto, a igreja devassa pela cultura lasciva, uma cidade cosmopolita de multiplicidade cultural. Mas Paulo diz: eu prego, mas eu prego a Cristo, e a Cristo verdadeiro, e a Cristo crucificado. Esse que eu prego não é pela minha sabedoria, palavras humanas, mas na sabedoria do poder do Espírito Santo, que é poderoso para mudar e transformar vidas. O que eu quero dizer é que nós precisamos nos empenhar em missões. Aqui no Brasil, na nossa casa, no vizinho, no bairro vizinho, na parentela e também em outros países, mas não podemos mudar o Evangelho, não podemos fazer prosélitos da nossa denominação. Temos que fazer pessoas convertidas a Cristo Jesus. E por que eu estou pregando nesse culto e aproveitando essa oportunidade? Não que uma palavra de admoestação à igreja, porque eu conheço o pastor Felipe, mas para que a gente abra os nossos olhos. Se você foi chamado para uma missão, e a missão é levar as pessoas a Cristo. E a pessoa, quando é levada a Cristo, Deus leva uma congregação bíblica, cristã. Então, percorrer o mundo inteiro e não levar pessoas ao Evangelho de Cristo Jesus, as pessoas vão para o inferno. E os que fizeram isso serão duplamente castigados. Para terminar, diz aqui a Bíblia, diz a palavra de Deus, que não erra e que não falha. Segundo 1 Tessalonicenses 2,16. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Essa deve ser a preocupação de todo aquele que nasceu de novo, do pastor Felipe ensinando essa igreja. E nós temos que estar atentos. 2,16 diz a minha Bíblia:
Vamos pegar o 14 para ler o contexto. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores da igreja de Deus em Cristo Jesus, que está na Judéia. Sofreste de vossos próprios conterrâneos, ou seja, da fé judaica, da sua parentela, da sua etnia, o mesmo que eles sofreram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus profetas, e a nós nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são contrários a todos os homens e nos impedem de falar aos gentios para que estes sejam. As pessoas são salvas pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Temos pessoas sinceras que querem Deus. Deus tem falado um sonho, como foi em Atos capítulo 10. Aquele homem que temia Deus, Deus aceitava suas esmolas. O eunuco, ele ia adorar aonde? No templo. Saía da Etiópia e ia adorar no templo. Ele ia adorar. Ai, Deus, meu Deus. Deus falando, meu Deus. Ai, olha, ele tem um coração. Felipe, vai lá. Ensina ele a adorar. Em espírito e verdade. Fala com ele que não habito mais em templo feito por mãos. Fala a ele de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Fala desse sacrifício eterno. Fala para o eunuco assim. O eunuco foi adorar. Era sincero? Era. Mas o sincero teve que ouvir de Jesus Cristo. Que responsabilidade a sua e a minha. Nem todos crerão, diz a Bíblia. Mas a nossa responsabilidade é ficar nela. Eu tenho percebido, infelizmente, que muitas pessoas percorrem céu e terra, vão para muitos países. Claro, não estou aqui dizendo que todos temos missionários maravilhosos, temos irmãos que estão doando sua vida, literalmente morrendo por causa do Evangelho. Isso eu sei, tá, irmãos? O que eu quero dizer é que a gente não pode entrar num evangelho glamouroso, um evangelho que não leva a Jesus, que não prega a Cristo e a Cristo crucificado. Esse evangelho, senão a gente vai estar enchendo a igreja de pessoas, mas pessoas que não herdarão o reino dos céus. Então a nossa missão é pregar em casa, nesses países todos que estão aqui representados pelos seus estandartes, suas bandeiras, suas cores. Mas não adianta ir lá. Eu vou pregar Daniel Berger e Gunnar Wingre. Olha, é Daniel Berger, é Gunnar Wingre, são os fundadores da Assembleia aqui no Brasil. Eu vou pregar lá, eu vou pregar o livro de Ellen Golden White. É isso que eu vou pregar? Eu vou pregar a tradição oral dos católicos. É isso que eu vou pregar? Eu vou pregar lá, é o que o Papa disse na semana passada. É isso que eu vou pregar? Não, eu vou pregar a Jesus Cristo que me salvou, a Jesus Cristo que nos deu o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então não adianta, irmão, a gente não pregar em casa, em qualquer outro lugar, se não for a Cristo, porque nós só ressuscitamos em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! E eu termino agora, queridos e amados irmãos. Ele diz: nem todos vão crer, vão obedecer. E o versículo 17: de sorte que a fé e ouvir. Você está entendendo a importância de pregar o Evangelho, a palavra de Deus em casa? Isso é tão importante que Paulo ilustra muito quando ele escreve aos Coríntios: olha,
Você é uma carta viva. Essa jovem está com a camisa bonita do Brasil aí, ó. Você é uma carta viva. Você quando vai para a escola tá cheio de versículos. Mas os hipócritas, sabe, faziam o que? Botavam versículos na testa. Só para dizer que eram. Mas só apenas representavam. Muitos falam, mas não vivem. Enquanto se prega o evangelho, os hipócritas, eles vão para o inferno. Os que aceitarem o verdadeiro evangelho vão ser salvos. Agora o pior, quando os hipócritas se tornam não só hipócritas, mas hereges. Porque deixam de pregar o verdadeiro evangelho e pregam outro evangelho. Agora, para terminar, irmão Paulo, quando pregou a igreja da Galácia, ele pregou o evangelho. E as pessoas aceitaram de bom grado. Aí ele saiu para continuar a sua missão. Paulo é missionário. Foi lá pregar nas cidades. E era costume dele saber como estava ele na volta. Vou passar lá como estava a igreja da Galácia. Quando ele chega na igreja da Galácia, ouviu o zuzunzum, disse: vem cá, não foi isso que eu ensinei, não? Aí ele pega a chave de fenda, dá uma rochada no parafuso daquela igreja. Vem cá, admiro muito vocês. Eu virei as costas e vocês já deram ouvidos a outro evangelho. Eu quero dizer que outro evangelho não é outro evangelho. Outro evangelho não salva. O que salva é o evangelho do poder de Deus, de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chega a dizer que isso é tão importante. Olha, se desceu um anjo do céu, um anjo branco, iluminado, olha, agora isso aqui não tem mais, não precisa, está cheio de pastor assim hoje, tá? Cuidado, igreja. Tem intimidade, eu vou falar. Se pastor Felipe pegar outro evangelho, sai fora dele. Se pastor Samuel França pegar outro evangelho, sai fora. Se um anjo do céu, que todo mundo adora anjo, né? Naquele tempo, Colossenses adorava anjo. E anjo não pode ser adorado, adorar só um. Aleluia! Anjo que anjo é nosso conservo. Não é? João queria se prostrar. Não, eu sou teu conservo, João. Por favor, adore só a Deus. Só a Deus. E se um anjo pegar e pregar outro evangelho, esse anjo é maldito, anátema. Mas ele vai mais longe ainda. Gálatas capítulo 1, versículo de 6 a 10. Se nós mesmos, e ele se inclui, claro, pregar um outro evangelho, nós também somos malditos. O que Paulo está dizendo? Se por um acaso acontecer, Deus me livre, misericórdia, se eu me desviar e pregar outro evangelho, não me siga mais. Por isso que ele fala: sede meus imitadores, enquanto eu sou imitador de Cristo Jesus. Aleluia! E ele vai mais, versículo 9. Eu quero agradar vocês. Quero agradar os homens. Se eu pregar o evangelho para agradar aos homens, eu deixo de ser crente. Versículo 10. Então, a sua responsabilidade é muito grande como filho de Deus, como escolhida, como escolhido de Deus. A igreja é a agência proclamadora, mas é a proclamadora do evangelho. Tem falsos cristos, tem falsas denominações, falsos apóstolos existiram, tem falsos pastores hoje, mas nós temos a Cristo, aquele que está em nós pelo seu Espírito, aquele que habita em nós, aquele que não dormita, aquele que intercede de noite ou de dia, quando dormimos, quando acordamos, quando trabalhamos, quando estamos por um caminho, e pode muito bem nos socorrer, curar, libertar, salvar pelo seu poder que é infinito. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer missões
que levam pessoas a primeiro lugar a Jesus. Para terminar. Tem 10 anos que nós pastoreamos uma igreja bonita igual essa. E ao longo desses anos, muitas pessoas, pelas nossas atribuições, muitas, pastor, fundam a igreja aqui, pastor. Por que não tem a sua igreja aqui? Felipe testemunha disso, há pouco tempo que ele está lá na rádio. Por que não tem a sua igreja aqui no Rio de Janeiro? Por que não tem a sua igreja aqui no nosso bairro? Porque Deus não deixou. Seria muito bom, né? Igrejas que viraram impérios. Eu sou pastor, presidente dos presidentes. Deixou de ser pastor, agora é apóstolo. Não que é errado em si, mas porque quer ser melhor do que os outros. Os pastores, né? Sou apóstolo. Até na Assembleia de Deus. A cadeira aqui é mais luxuosa do que o trono de Salomão. Só falta o cetro e a coroa. É mesmo. E eu, atendendo muitas pessoas com muita humildade, me liga o pessoal, sabe de onde? Olho d'Água das Flores. Nunca tinha escutado falar. Olho d'Água das Flores, onde não tem água, porque é Sertão das Alagoas. Não sei por que tem esse nome, tá? Não me pergunta não. Você vê Olho d'Água das Flores, é um lugar lindo, né? Meu Deus, é o Jardim do Éden aqui. Lá, esgoto a céu aberto, árido, seca. Lá quem ganha salário mínimo, lá é o mais rico da cidade. E lá os irmãos da igrejinha lá ouvindo a rádio, pastor, ajuda a gente, pastor. Aí toda semana orando, aí ele começa a orar via imagem também. Aí tá, pastor, ajuda a gente, pastor, ajuda. Aí um grupo foi aumentando, a gente orando, toda sexta-feira a gente orava. Quando um dia eu liguei o telefone, Deus falou assim, você vai para lá. Que é isso, Deus? Não tenho tempo e não tenho dinheiro. Você vai para lá. Manda quem pode e obedece quem é inteligente. Principalmente quando quem manda é Deus, né? E Deus confirmou a semana, e na semana seguinte eu falei, o irmão Claudevan, eu vou para aí. Irmãos, tem que pegar avião aqui para São Paulo, Rio de Janeiro, tem que pegar depois para Maceió, de Maceió mais alugar lá um jegue, uma carroça, um carro, para mais 220 quilômetros lá. É para lá que eu vou, Deus falou, é para lá que você vai. Mas Senhor, eu falei para a igreja, passagem de avião, cara. E nós somos na primeira viagem com 5 irmãos. Até o pastor Fábio foi na primeira viagem porque ele é de Maceió. Nós fomos, cultuamos, passamos lá 5 dias. Deus confirmou, implantamos uma igreja na garagem lá do irmão Claudevan, ele já era diácono. Passou um tempo, nós separamos para o presbitério. E Deus confirmou, lá estabelecemos uma igreja, a igreja está lá há 8 anos. A única congregação que temos é no Sertão das Alagoas. E minha esposa foi também, tá? Meus filhos. Pensa no verão lá, irmão. Pensa no verão lá, como é que é. Não é fácil não. Povo sofrido. Idolatria, poligamia, alcoolismo, um negócio lá tremendo. Foi para lá que Deus mandou. Glória a Deus. Podia mandar para a Europa, para os States, né? Seria uma bênção, né? Mas bênção é onde Deus mandar. Onde Deus mandar, se mandar para o deserto, é lá que nós vamos florescer. É lá que nós vamos dar frutos, aleluia. Não estou dizendo que tem pessoas que têm ministério na Europa, não, tá, irmãos? Por favor, tem pessoas que têm, porque lá tem povo de Deus. Tem lá pessoas que Deus quer salvar, em todo lugar. Amém? Só que nós não podemos usar o Evangelho como um meio de vida. Temos que usar o Evangelho para pregar, ide, pregar o Evangelho a toda criatura.